Agora teremos um microfone também. Vamos lá. Pessoal, vou falar aqui agora um pouquinho para vocês a respeito do Sistema 5.1, lembrando a vocês que todos os nossos vídeos, eles serão gravados com o intuito de ser simples e tentar abreviar um pouquinho os assuntos. Então, são vídeos sucintos. Todos os assuntos abordados, eles têm um aprofundamento, e esses aprofundamentos, eles serão obtidos nos treinos e através também de estudos. Então, eu convido sempre os alunos a estudarem as posições, lerem a respeito, assistirem vídeos e assistirem jogo, para que a gente possa evoluir. Então, todos os vídeos que serão gravados, das técnicas e do que a gente tem passado nos treinos, é apenas uma forma sucinta de passar o assunto para melhor explicá-los. Não gastar tanto tempo no treino explicando, vocês dando uma olhada antes. Bom, vamos lá. Vou falar aqui agora sobre o Sistema 5.1. O Sistema 5.1, ele é aconselhado a não ser ensinado para atletas iniciantes. Aconselhado. Mas não é proibido, é aconselhado. Agora, todos os meus alunos sabem que eu gosto de desafiá-los um pouco mais. Então, mesmo aqueles que estão começando e ainda estão ali no 6.0, eu gosto de desafiá-los a pensar um pouco mais a respeito de assuntos mais à frente. E o Sistema 5.1, ele é um sistema que fala a respeito de atividade de posicionamento específico dentro de quadra. Ou seja, é aquele atleta que ele é bom em uma determinada função, em uma determinada posição dentro da quadra. E a gente tem algumas posições, eu vou falar um pouquinho delas. Bom, falando primeiramente a respeito do nosso levantador, ou levantamento da equipe. O nosso levantador, obviamente, ele é aquele cara responsável por levantar, e eu costumo falar que ele é o cérebro da equipe. Ele é aquele cara que pensa o ataque, ele pensa a forma com que o time vai atacar. Então o levantador, ele é fundamental para nortear a equipe, ele é o estratégico da equipe. Esse é o nosso levantador. Sobre levantamento, quem tem a responsabilidade principal de levantar? O levantador. E se o levantador, ele é o cara que tem a responsabilidade principal em levantar, o ideal é que ele não recepcione a bola, a primeira bola, que ele não pegue essa primeira bola recepcionada. Se ele não conseguir pegar, ou melhor, se ele não conseguir sair dessa primeira bola e recepcionar essa primeira bola, ou defender a primeira bola, que aí já é um pouco mais comum, o segundo jogador responsável por fazer o levantamento da equipe é o nosso líbero. E o terceiro dentro dessa hierarquia será o nosso central, ou os nossos centrais. Então, prioridade de levantamento. Obviamente, levantador, segundo, líbero, terceiro, os nossos centrais, beleza? Esse é o nosso levantador. Posição seguinte, vamos falar sobre o central. O central é aquele jogador que ele não defende bola e ele não recepciona a bola. Então ele não é um jogador especialista em recepcionar a bola. Ele até pode ter um passe bom, porque a terceira opção de levantamento é dele. Então, obviamente, ele vai treinar um pouquinho aquilo ali também. Mas a responsabilidade principal dele é atacar pelo meio de rede, ou seja, aquele ataque mais rápido, aquele ataque no meio de rede, pela China ou não, ou outros ataques, e também ser o nosso cara referencial no bloqueio. Quando o time está no ataque, ele é responsável pelo ataque de meio. Quando o time está na defesa, o outro time está atacando, estamos na defesa, ele é o responsável pelo nosso bloqueio. É o homem do centro do bloqueio, é quem coordena ali o bloqueio, direciona o bloqueio. É o jogador principal do bloqueio. Esse é o nosso central. Pulando para o próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso jogador oposto. O oposto, ele é aquele jogador específico para ataque, é o nosso craque da equipe no ataque. É aquele jogador que vem para resolver a parada quando ele está atacando a bola. Então, esse jogador ele sempre vai atacar pela nossa posição 2, ou saída de rede. Esse é o local onde ele vai atacar. E por ele atacar nessa função, a especialidade dele não é receber bola, não é defender bola, é atacar. Ele atacando na posição 2, o normal ou o ideal é que a gente tenha uma jogadora oposta, um jogador oposto que seja canhoto. Por quê? Porque a posição do canhoto atacando na posição 2, ele vai ter um ângulo maior de possibilidades de ataque. A bola diagonal dele, diagonal longa, vai ser uma bola onde ele vai ter uma facilidade maior. A diagonal curta também, ele está atacando com a mão esquerda.
e também vai ter a opção de tirar mais facilmente do bloqueio para uma bola paralela. Esse é o nosso oposto. Falando agora um pouquinho aqui dos nossos pontas, ponta 1 e ponta 2. O ponta 1 é aquele jogador de ataque, vai estar sempre atuando ali na zona de ataque ou rede do time, atacando na posição 4, que é também chamada de entrada de rede. Então esse ponteiro, ponta 1, ele é um jogador específico para atacar nessa posição. É um jogador também que ele é bom no ataque, uma das funções dele é atacar bem, quando o time está no ataque. Por quê? Quando o time está na recepção ou na defesa, ele é o responsável pela primeira bola, por recepcionar essa bola, por ter um passe bom e colocar essa bola, essa primeira bola, para o levantador, ter a segunda bola na mão. Então, o ponteiro 1, o ponta 1, assim como o ponta 2, mas falando especificamente do ponta 1, ele é aquele jogador específico em defesa, em passe e também em ataque na área, na zona 4, né, na posição 4, ou entrada de rede. O nosso ponta 2 tem pouquíssima diferença. Ele também tem que ter uma recepção muito boa, uma defesa muito boa, ele é responsável por que esse passe chegue na mão do levantador redondo, então ele tem que ter um passe bom, uma recepção boa, mas ele também tem que atacar. Atacar da onde? Da linha dos 3 metros, atrás da linha dos 3 metros, porque ele está atuando na nossa zona de defesa, ou fundo quadro. Então o ponta 2, ele é responsável por defesa, recepção, por ter um passe bom, colocando essa bola na mão do levantador, e por atacar da zona dos 3 metros. Já falando a respeito do outro jogador que é específico de recepção, defesa de bola, já que eu falei que o nosso oposto, ele não tem essa prioridade, o nosso central também não, e obviamente, para a nossa recepção, o levantador também não. O último, então, seria o nosso líbero. O líbero é aquele cara que tem que ser o craque de recepção de bola, de defesa de bola, para colocar essa bola na mão do levantador, na segunda bola. Ou seja, ele é aquele cara que defende muito bem, aquele cara que recepciona muito bem. Ele não tem nenhuma função de ataque, mas ele tem que ter uma recepção fenomenal. E também ter um bom passe. Por quê? Na situação do nosso levantador pegar a primeira bola, e isso pode acontecer facilmente quando o nosso time está na defesa e o outro time está atacando, o levantador pode pegar essa primeira bola e aí a prioridade do levantamento é do líbero. Então o líbero tem que ter também um passe bom de toque. Terceira seria o nosso central, mas o segundo é o nosso líbero, que vai ser responsável por essa bola levantada. Então o líbero é um cara especialista em defesa de bola e ter um passe bom. Levantador, recepção de bola, ou melhor, defesa de bola e também ter um passe excelente. Oposto, ataque. Central, ataque e bloqueio. Os nossos ponteiros, defesa, recepção e ataque. E a gente ainda tem mais uma última posição, que alguns doutrinadores de voleibol acrescentam essa posição, eu vou deixá-la para vocês também, que é o nosso jogador especialista. A gente já falou de todos os outros especialistas, mas existe um especialista que ele é fundamental no saque. Então, aquele jogador que é especialista em saque, ele só entra para sacar. É mais raro, mas existem jogadores com essa função. Deixo esse vídeo aqui para vocês, um vídeo instrutivo, e espero que sanem algumas dúvidas, estudem esses vídeos, aprofundem nos assuntos e a gente vai conversar um pouquinho mais deles na prática, fazendo o nosso posicionamento em quadra, beleza?